Dando continuidade ao programa Verbetografia, nós vamos dar início agora à aula da seção Etimologia. Vão estar presentes nessa aula eu, Mabel Teles, e eu, Cristina Vicentino. Vale lembrar que a seção Etimologia ela é fixa na enciclopédia, ou seja, todos os verbetes devem ter obrigatoriamente essa seção, tá? Mas a pergunta é, o que é etimologia? A etimologia é a parte da gramática aplicada ao estudo da história ou origem das palavras e da explicação do significado das mesmas, através da análise dos elementos constituintes. Ou seja, é o estudo da composição e das regras da evolução histórica dos vocábulos. Em outras palavras, a etimologia ela vai buscar, através de pesquisas em dicionários, a origem da palavra que é denominado étimo. Todo o nosso trabalho nessa sessão é buscar esse étimo, entender de que origem ele tem, ou seja, de que idioma ele vem. 2. Tentar descobrir o que esse étimo significava na sua origem, o que pode ser o mesmo significado de hoje ou, eventualmente, vocês vão ver que existem étimos que significavam alguma coisa no passado, mas que hoje, em função da evolução da linguagem, ele já tem outro significado. E no terceiro momento, descobrir em que data essa palavra surgiu no idioma português. Lembrando então que essa data não é exatamente da origem do étimo no seu idioma original, mas sim da data em que esse vocábulo entrou na linguagem portuguesa. Então, para tentar explicar aí o passo a passo dessa evolução, nós vamos pedir a presença da professora Cristina. Vamos começar com os procedimentos para elaborar a seção Etimologia. Vocês já escolheram o título de seu verbete e a partir daí vamos ver que vamos encontrar dois tipos de vocábulos. Um vocábulo simples, aquele que é constituído por uma única palavra, por exemplo, afeto, consciência, energia. Ou o vocábulo composto, aquele que é constituído por duas ou mais palavras. Exemplo, pensene. Pensamento, sentimento e energia. No caso, o Cipriene, vocês vão ter que elaborar a etimologia de cada uma dessas palavras, de pensamento, sentimento e energia. Logo, vamos a ir à busca da origem de cada palavra, o étimo e a data de aparecimento no idioma português, a partir dos dicionários. E para, no final, criar o texto. Como e onde buscar o étimo? O étimo vamos buscar nos dicionários e começar com o dicionário Wise. Este dicionário tem uma versão eletrônica que você já pode instalar em seu computador e vai ser mais fácil a procura através da cópia dele e colocar no momento que vocês vão criar o texto. Outro dicionário que vocês poderão utilizar é o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de Antônio Geraldo da Cunha. Além disso, vão também ter o Dicionário Latino-Português de Dos Santos Saravia. A partir daí, nós procuramos diretamente no dicionário eletrônico OAIS a palavra afeto. Aqui é o texto que ele se encontra na parte de etimologia. Aqui estamos no dicionário OAIS, procurando o étimo afeto, onde vocês vão colar e estudar a parte de etimologia é aqui nesta seção que diz etimologia. Aí vocês vão encontrar toda a definição, substantivo do idioma latim, afetos e tudo isso vocês podem colar para logo poder começar a criar o texto. Aqui copiamos o texto exatamente que estava no dicionário, na asa que figura como etimologia. Ele é em sua versão completa. O que nós vamos utilizar de todo este texto que acabamos de copiar? É aqui. O que vai ser usado para criar o texto é aquilo que está ressaltado. Latim, afectos e aquilo que se encontra entre aspas. Vai ser esse o texto que vai ser usado para criar o texto final.
O que vamos fazer? Uma vez que escolhemos esse texto, checar se existem mais acepções no dicionário de latim e buscar afectos. Vamos utilizar o idioma, porque estamos procurando a origem da palavra no idioma português. O dicionário que vamos utilizar é o dicionário de latim português. Então aí vamos encontrar se existe alguma outra acepção, mas com o termo que achamos já no idioma latim. No dicionário de latim vamos encontrar outras acepções que vão servir para acrescentar o texto final. Aqui copiamos o texto exato que se encontra no dicionário OAIS e mais o que acrescentamos do dicionário do idioma latim, afeto, ternura, objeto de ternura e amor. O texto final será o termo afeto, vem do idioma latim, afectus, estado psíquico ou moral, afeição, disposição de alma, estado físico, sentimento, vontade, afeto, ternura, amor. Surgiu no século XV. Vocês podem estar se perguntando da onde a Cristina tirou aquela data do século XV. Então, na verdade, nós vamos buscar essa data justamente aqui, ó, se for no dicionário eletrônico do AIS. O que vale é essa data que aparece logo do lado da entrada do verbete. Uma coisa que confunde muito, mas que vocês podem prestar atenção é que essa data é a válida. Existem outras datas que às vezes aparecem no corpo abaixo do dicionário. Essas datas aqui vocês vão desprezar, porque são datas da evolução daquele vocábulo no idioma português. E isso não nos interessa agora, nos interessa apenas quando que esse vocábulo surgiu no idioma. E isso a gente vai encontrar sempre aqui em cima do lado da entrada da palavra, tá? Um outro dicionário que vocês podem buscar também datas é o dicionário que a professora Cristina já apresentou aqui, que é o dicionário etimológico do Geraldo da Cunha. Esse dicionário é o segundo dicionário da língua portuguesa que também apresenta datas. Logo, na nossa pesquisa etimológica, nós temos que buscar esses dois, o AIS e o etimológico do Cunha. Os demais dicionários da língua portuguesa não indicam a data do surgimento do vocábulo no idioma. Vamos passar então para um outro exemplo para a gente ver as diferenças assim de uma etimologia para outra. Então vamos pegar o exemplo da palavra euforização, que por sinal é um verbete da enciclopédia. Nós vamos buscar no mesmo procedimento que a professora Cristina falou. Nós vamos começar buscando no dicionário AIS. Se nós formos no dicionário AIS, nós vamos verificar que o próprio dicionário vai falar assim, que euforização, ele te remete a euforizar, e quando você chega em euforizar, ele te remete em euforia. Ou seja, quando isso acontece, a nossa busca a partir de então passa a ser euforia e não mais euforização. Porque isso significa que não há uma etimologia pronta da palavra euforização, até porque são é um sistema totalmente do idioma português, mas sim nós vamos buscar o étimo da palavra euforia. Então, se nós formos agora no dicionário AIS buscar a palavra euforia, naquele mesmo sistema já mostrado para vocês, nós vamos encontrar que o euforia vem do idioma grego, euforia, tá certo? E nós vamos descobrir também que essa palavra significava capacidade de sustentar, de tolerar algo com facilidade, produzir fecundidade. Ou seja, são todas as acepções que nós temos da palavra euforia, que nos interessa. Mas nós vamos também perceber que esse euforia aqui, o dicionário diz que vem de forel. Forel já é o verbo grego de euforia. E isso significava, como a gente pode ver aqui, entre aspas, tolerar, suportar,
fecha aspas. Ou seja, nós vamos ter aqui um texto aonde a gente vai remetendo uma palavra a outra, tá? Então, se a gente for ver agora a conclusão desse texto, vai ficar alguma coisa nesse sentido. Olha, a palavra euforia e não euforização, ela deriva do idioma grego euforia, conforme nós vimos anteriormente, que significa e, portanto, estar obrigatoriamente, entre aspas, capacidade de sustentar, de tolerar algo com facilidade, de produzir ou fecundidade. Detalhe, todos esses termos ou essas acepções que entram entre aspas, elas obrigatoriamente têm ponto e vírgula. Nunca é vírgula, então não há como errar, basta a gente colocar sempre ponto e vírgula. E aí a gente continua o nosso texto informando ainda para o leitor que esse euforia, ela veio de forel, então a gente põe assim, e esta de forel, que é também do idioma grego, abrimos aspas novamente e continuamos as nossas acepções, que significava tolerar, suportar, fecha as aspas e ponto final. Um detalhe que tem que ser destacado aqui é que todos os termos aqui, eles ficam em itálico. Então, por exemplo, o tema que nós estamos estudando é euforia. Logo, euforia vai estar em itálico. Os étimos que a gente também está buscando e que, portanto, são de outros idiomas, eles também precisam estar obrigatoriamente em itálico, conforme a gente vê aqui, e entre aspas. Então, a gente vai ver lá, deriva do idioma grego, temos uma vírgula aqui, perdão, entre aspas não, entre vírgulas, tá? Nós temos uma vírgula aqui, nós temos aqui o termo étimo propriamente dito e nós temos outra vírgula encerrando, ok? E para terminar o nosso texto, nós vamos colocar surgiu no século XIX. Lembrando que essa data corresponde à euforia e não à euforização. Nós colocamos aqui ainda uma observação que os dicionários não informam a data de euforização. Portanto, o nosso texto termina aqui. Não há como nós informarmos o surgimento da palavra euforização no nosso texto. Caso eventualmente isso existisse nos dicionários, nós continuaríamos o nosso texto aqui falando alguma coisa no sentido assim, ó, o termo euforização surgiu no século tal, de acordo com o que foi informado ali no nosso dicionário. Tá? Então aqui, gente, por esse modelo, vocês vão ter aí um exemplo de como se constrói o texto da enciclopédia. No caso aqui, nós trouxemos ainda um terceiro exemplo, que ele é um exemplo assim um pouco mais complexo, porque entra outras palavras também de outros idiomas, para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós vamos buscar a palavra programa. Programa, por exemplo, de programação existencial. E você, por exemplo, está fazendo um verbete desse assunto. Aí nós vamos descobrir que ele vem de um latim tardio, que o próprio dicionário está informando. Aí vem a pergunta, como é que eu sei o que quer dizer late e tar? Vocês vão encontrar no dicionário AIS um glossário. E nesse glossário existem toda a explicação da redução dos termos que eles usam. E aí vocês vão ver que late ele quer dizer latim e esse tar ele é uma redução de tardio. É necessário buscar isso no dicionário, o AIS, se é o caso que vocês estão usando aqui, para poder redigir o texto então. E aí a gente vai ver então que vem de um latim tardio programa. Esse programa, entre aspas, significa publicação por escrito, edital, cartaz, mas que esse latim, ele vem de um grego. Então, a gente já tem agora dois idiomas trabalhando. Você tem o latim e atrás do latim você tem o idioma grego. E esse grego é o programa, que significa ordem do dia, inscrição.
E para complicar um pouquinho mais, esse programa vem de prografo, que também é grego e que ele diz para você que é escrever anteriormente, escrever na cabeça, ponto final. Então, se nós fôssemos agora redigir o texto de programa, sairia alguma coisa nesse sentido, ó. O termo programa, que é o nosso exemplo, ele deriva do idioma latim tardio, que eu tirei daqui, que esse latim tardio é o programa, que vem daqui, que significava publicação por escrito, edital, cartaz, com ponto e vírgula, tá? E este do idioma grego programa, ordem do dia, inscrição, que eu tirei daqui. E esse programa vinha de um prografo, que está aqui, que significava escrever anteriormente, escrever na cabeça de. Ou seja, muitas das palavras que vocês vão buscar no verbete de vocês, provavelmente vai ter esse caminhar de idiomas. Lembrando que o grego é normalmente o mais antigo. Depois a gente tem o idioma latim e mais próximos de nós vamos ter o francês, o espanhol, o italiano, ou seja, todos os idiomas românicos. Então, na hora de escrever, se você pode escrever de frente para trás, vem do francês, que vem de um latim, que vem de um grego, tá? E esse caminho vocês vão descobrir no dicionário. É o dicionário que passa essas informações. Fazendo aqui uma outra observação importante. Vamos supor que vocês têm um verbete que tenha lá proexis, né? Qualquer coisa da proexis. E vocês vão verificar que a palavra proexis já existe na enciclopédia enquanto verbete. Isso significa que a etimologia já está feita e já está pronta. Não há problema nenhum de vocês copiarem a etimologia que já está pronta na enciclopédia. Copiar ipteris literis, ou seja, completinha, e só acrescentar o vocábulo diferenciado que você tem no seu título, tá? Se vocês quiserem acrescentar algo a esse já feito, sejam muito bem-vindos. Mas se não, vocês copiem igualmente, porque isso é feito normalmente na enciclopédia, uma vez que nos interessa ter um verbete igual a outro, se o título for o mesmo. Tá? Então nós temos esse hábito, não há problema nenhum em estar fazendo isso. Vamos ver então agora alguns detalhes de forma que nós ainda não comentamos. Primeiro, a datação, a gente sempre usa apareceu ou surgiu. Então, na hora de você criar o seu texto, você vai falar assim, o vocábulo, sei lá, afeto surgiu. A palavra programa apareceu e a gente vai usando isso intercalado. Se usamos no primeiro termo apareceu, no segundo é surgiu e no terceiro é apareceu de novo. Nós não falamos assim surgiu, 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 porque senão fica muito repetitivo e o texto não fica bom. Então a gente vai intercalando, apareceu, surgiu. Nós vamos escolher a data mais antiga que encontrarmos no dicionário. Então, por exemplo, se o dicionário AIS, ele assume que o termo surgiu no século XVIII e o Cunha fala que surgiu no século XIX, nós vamos adotar a data do século XVIII, tá? Sempre a data mais antiga. Quando é que a gente coloca a data correta inteira? Por exemplo, se em 2 dicionários aparece a mesma data, por exemplo, 1858, ao invés de a gente escrever século, a gente vai falar apareceu em 1858. Isso porque os 2 dicionários estão confirmando uma data precisa. No entanto, se aparecer em um dicionário 1858 e em outro 1817, nós vamos assumir que a palavra surgiu no século XIX,
E dessa maneira nós vamos construir o nosso texto.